Não ficará pedra sobre pedra, né? Ao fim. Muito bem. Nós vamos falar sobre espiritismo e arte. É um tema apaixonante. Muito apaixonante. Aliás, ele é tão apaixonante que ele é muito vasto. Então, nós não vamos conseguir abordar tudo hoje. Mas não tem problema, a gente vai conversando como pode. Eu trouxe aqui, para que fique registrado na memória de todos, uma obra do Kandinsky, né, o Vassily Kandinsky, um artista russo, que se chama Composição número 8. Lá pelas tantas eu vou fazer uma referência de novo a esse quadro, mas para vocês terem uma ideia então bem boa dele, está aí ele. E o que a gente pode falar então em termos de arte espírita? Eu sou músico, eu comecei meus estudos de música com 12 anos de idade, fui pego, né, pela arte, e a vida foi passando, eu atendi outros chamados da vida, mas eu passei muito tempo da minha vida ligado à arte. Então eu tenho refletido sobre isso durante muito tempo. Muito tempo quando eu ainda não estudava espiritismo, muito tempo também depois, já estudando espiritismo. Todas as vezes que eu quis me afastar muito da arte, me chamaram a atenção para me dizer que eu estava ficando muito chato, que eu deveria botar mais arte na minha vida. Agradeço, muito obrigado. E aqui eu elenquei algumas coisas das quais a gente poderia falar. Então, desde o conceito da etimologia, do que é perceber a arte, né? A questão da arte pagã, a arte cristã e a arte espírita, a gente vai ver depois, é uma questãozinha muito bacana, que ela tá sempre, ela vai e volta, está sempre no meio espírita, sempre tem comentários sobre isso. O belo, nós hoje não vamos conseguir falar sobre o belo, mas o belo é um tema tão fascinante quanto o amor. O belo, segundo muitos dos filósofos, e os gregos acreditavam nisso também, o belo é o amor voltado para a estética. Que lindo, né? Isso é muito bonito. E o próprio Emmanuel nos diz, lá pelas tantas, que a busca do belo é a busca de Deus. Mas isso a gente vai ver numa outra oportunidade. Arte e mediunidade, não só aquela arte que é feita sob transe mediúnico, como são as pictografias, mas também a arte que é recebida sob forma de instrução para ser repassado. A arte na codificação, porque a codificação toda de Kardec está permeada por arte. Kardec era uma pessoa rodeada de grandes artistas, sempre esteve, né? Vamos falar sobre o artista. Aqui eu tenho um monte de história para contar para vocês, vou trazê-las, prometo que vou, mas vai ser numa outra oportunidade. Hoje a gente não vai poder falar sobre vocação, missão, sobre o fazer artístico, mas isso é muito lindo, tem muitos... Claro, como eu sou músico, então acaba que o meu relacionamento é mais com outros músicos. Mas esses dias eu estava ouvindo uma entrevista com um músico, e ele não é espírita, mas ele é um músico sensacional, ele tem obras belíssimas, composições muito bonitas, e eu achei engraçado que ele disse assim, eu quando vou compor, eu me sento quietinho lá no meu canto, na minha casa, e as músicas que eu gosto são aquelas que eu faço em 2 ou 3 minutos. Eu disse, olha, ele está fazendo psicografia e não sabe. Né? Ele está recebendo uma música e não sabe. Foi muito curioso, mas vai ficar para outra palestra. E também a gente pode vamos abordar a arte como terapia. Não só a arte-terapia, né, como um ramo da terapia mesmo, da arte usada com benefício terapêutico, mas principalmente a arte aliada ao passe. Muito bem, só que antes da gente começar a falar em arte, eu quero fazer um parêntese.
e quero apresentar para vocês aqui um pensamento de José Paulo Paes, né, que é um poeta, um crítico, ensaísta brasileiro, tradutor literário. Ele diz: cultura é tudo aquilo de que a gente se lembra após ter esquecido o que leu. Revela-se no modo de falar, de sentar-se, de comer, de ler um texto e de olhar o mundo. É uma atitude que se aperfeiçoa no contato com a arte. Cultura não é aquilo que entra pelos olhos, é o que modifica o seu olhar. Eu acho isso uma beleza fantástica. Tem um antropólogo, o Edward Tylor, que diz que cultura é todo aquele complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. E aí eu fiz uma anotaçãozinha ali embaixo. Sendo assim, não existem culturas melhores do que outras e também não existem culturas certas ou culturas erradas. Simplesmente elas existem e umas são diferentes da outra. Aqui eu quero trazer um pensamento com vocês, que é, quando a gente fala, estudando a doutrina espírita, a gente começa a falar de sensações, sentimentos, vibrações, que são aquelas emanações que são da nossa consciência, que o nosso cérebro recebe e transmite. A gente diz que uma pessoa é formada pelos seus pensamentos, também pelas suas ideias, pelos seus sentimentos. Tudo isso são vibrações que estão à volta do nosso corpo e a gente chama isso de psicosfera. Ou seja, cada um de nós tem uma psicosfera. Um casal tem uma psicosfera, cada um deles tem uma, e o casal em si tem a outra psicosfera, que é a soma dessas duas. Uma família de, sei lá, um casal e um filho, ou 2, ou 3, ou 5, ou 19, vai ter a soma dessas psicosferas. E assim por diante. A nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o distrito, o país, o planeta, o cosmos e etc. Em cultura é a mesma coisa. Eu tenho a minha cultura. A minha cultura é só minha. Ela só é minha. Aí eu tenho a cultura minha, a cultura da minha esposa, junto temos uma cultura de casal e assim sucessivamente. A cultura é mais ou menos como a psicosfera. E é muito importante que nós, dentro da nossa busca por autonomia, nós mesmos, nós espíritos, compreendamos que a nossa cultura não deve nada para absolutamente ninguém e que nós somos autônomos. Autônomos na busca de melhorá-la, de aprimorá-la, e inclusive na busca da nossa felicidade dentro desse nosso quadro, dentro dessa nossa cultura. Então é muito importante que a gente tenha sempre claro que todas as nossas crenças são absolutamente válidas. E que se naquele exato instante que nós analisamos é aquilo que temos. Nós decidimos se vamos para frente, se vamos para a esquerda, se vamos para a direita. Mas todas as culturas são perfeitamente válidas. Não existem culturas erradas, não existem culturas certas, não existem culturas melhores e também não existem culturas piores. Agora, sim, depois dessa conversa sobre cultura, então, que é aquilo que modifica o nosso olhar, nós vamos passar a ver conceito, etimologia e percepção da arte. Aqui é uma seara danadinha, porque a arte, ela está, a nossa percepção da arte, assim como, por exemplo, a nossa percepção do amor, a nossa percepção da alegria, ela muda com o passar do tempo. A percepção da alegria no tempo das cavernas era uma, hoje ela é outra. A percepção de amor lá na Idade Medieval era uma, hoje ela é outra. Qual é o amor que está certo? Aquele era o amor que se percebia naquela época, hoje é uma percepção de amor diferente. Então a nossa noção vai mudando conforme nós, como sociedade, vamos evoluindo e nós, como indivíduos, vamos nos aprimorando. Os gregos têm uma palavra muito bonita, chamada técnica, que às vezes escreve com K, às vezes com a letra C, que ele é uma palavra que quer dizer muita coisa, mas muita coisa mesmo. Mas
eu vou trazer o sentido de conhecer por intuição da experiência, ou seja, eu estudo, eu tenho experiências, eu vou acumulando uma bagagem e aí eu tenho alguns conhecimentos que são oriundos dessa bagagem. Isto para os gregos é a técnica, que depois ele veio gerar as palavras técnica, né, em português, né, mais na frente, mas esta palavra técnica do grego, quando foi versada para o latim, quando foi traduzida para o latim, ela virou a arte, ou ars ou artes, né, que vieram a gerar as palavras artesão, artesanato, artista e arte, etc. Só que a técnica é a intuição da experiência e ela também é a técnica. E a arte não é exatamente a técnica. Teve uma confusão no meio do caminho. Teve. Aliás, nós, seres humanos, somos especialistas em fazer confusões, né? Então, para lembrar, os gregos também tinham a praxis e a poiesis. A praxis é aquela ação destinada à resolução de problemas. Eu tenho muita cultura na minha cabeça, eu tenho um monte de coisa que eu conheço e eu preciso resolver um problema. Eu tenho que ligar uma lâmpada. Ok, eu estou realizando uma praxis. Eu preciso resolver um problema. E eu resolvo esse problema através da praxis. A poiesis é um impulso para criar a partir de imaginação e sentimentos. Este aqui parece mais o conceito de arte que a gente tem na atualidade, certo? Então, Manuel Antônio de Castro, em Linguagem Nosso Maior Bem, é professor da Federal do Rio de Janeiro, ele diz, ao traduzir para o latim o Tratado do Aristóteles sobre as obras poéticas, que é o Peripoetics Technis, ocorreu o seguinte: esqueceram que o principal e decisivo, conforme Platão já afirmara no banquete, que Platão, quando faz todo o discurso do banquete, ele diz: a poiesis é o que interessa, ou seja, a poiesis é o mundo material quando ele passa por dentro do ser humano e o ser humano o expressa. Aí aquilo não é mais o mundo material, aquilo é outra coisa que ele passou pelo filtro do meu olhar. Quando eu desenho uma maçã, aquilo não é uma maçã. A maçã de verdade existe no mundo material, mas aquilo é uma impressão que passou por dentro de mim. Isto é a poiesis. É quando eu me expresso, é quando o homem se expressa. E aí ele diz, optaram pela técnica, que foi o que nós vimos antes, pelo conhecimento ao traduzirem-na como arte. Vejam a ironia. O Ocidente estuda a arte num tratado de poética como técnica, e não como a poiesis. Ou seja, tem confusão aí, mas não tem problema. A gente está aqui para tentar entender as coisas da melhor maneira possível. Então, a etimologia da palavra arte é um tanto quanto confusa. O Emmanuel, lá no livro O Consolador, que foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, o Emmanuel nos diz: a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. É bem bonito, mas vamos ver isso bem devagarinho. A arte pura, quer dizer que tem arte impura, então? Porque se ele falou a arte pura, é porque tem arte que é impura. Tem. Depois a gente vai ver isso. Mais pra frente, eu prometo para vocês que a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui. Mas sim, existe uma arte que é pura e uma arte que é impura do ponto de vista da própria arte. Segue o Emmanuel. A arte pura é a mais elevada. Aqui eu sublinhei porque eu achei muito interessante que o Emmanuel é um espírito, óbvio, ele escreve muito bem, ele se expressa muito bem, mas ele foi muito enfático quando ele adjetivou aqui, é a mais elevada, não é elevada, é a mais elevada. Contemplação. O que é exatamente contemplar? Ao longo da nossa história, como humanidade, como sociedade terrestre, a contemplação ela assumiu
algumas variantes, mas, atualmente, contemplar é basicamente buscar a Deus, ou buscar o belo. De novo, caímos na mesma coisa. Contemplar é quando eu lanço um olhar e espero algo de volta. Eu saio daqui, num dia que nem hoje, lindo, maravilhoso o dia que estava, eu vou até a Foz do Arelho, me sento e fico olhando para o mar. O que eu quero? Nada. Eu quero só que aquilo volte para mim. Eu quero que toda aquela beleza, daquele mar maravilhoso, azul, com aquela espuminha branca, tinha umas algas hoje, então tinha umas coisinhas mais escurinhas, mas toda aquela beleza, ela tem que voltar para mim. Esse é o olhar contemplativo, é o olhar que vai esperando uma volta. É quando eu olho em direção ao belo e eu quero trazer o belo até onde eu estou. Não é sentar, olhar o mar e dizer, passaram 9 ondas a uma velocidade de 46 nós, e daí o vento está a 11 metros por segundo. Não, não é isso. Não é nada disso. É simplesmente deitar o olho em direção ao belo. Isto é a contemplação. Contemplação espiritual por parte das criaturas. De novo, ele é adjetivando com força. Ele significa a mais profunda exteriorização. Aqui eu fiz questão de marcar também, porque a arte precisa ser exteriorizada. Ela não pode ficar sem ser conhecida, fora do mundo daquele que fez. Por exemplo, eu vou dizer para vocês que hoje de tarde eu compus uma música, é uma obra-prima. Grande coisa, ninguém conhece, ninguém viu, então essa música não existe, certo? Então ela precisa ser exteriorizada, é a mais profunda exteriorização do ideal, e aqui ficou no limbo, mas é que quando a gente lê o Consolador, a gente vê que ele está discorrendo sobre o ideal da fé. Então, esse é o ideal que ele fala aqui, né? A mais profunda exteriorização do ideal e a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma, ou seja, que nos coloca numa direção e não em outra. Esse é o polarizar as esperanças da alma. Então, aqui ele conceitua a arte dentro do que a gente... dentro do que eu também acredito ser arte. Tem um outro conceito muito bonito dentro da literatura espírita, que é do Leon Denis, onde ele diz que o objetivo essencial da arte é a procura e realização da beleza. Ao mesmo tempo, a procura de Deus, porque Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. Cada vez que eu procuro o belo, eu estou procurando Deus. Porque Deus é a realização perfeita do belo, moral e fisicamente. Aqui vem uma questão muito interessante. Quanto mais a inteligência se apura, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. Ou seja, quanto mais eu aprecio a beleza, mais eu me desenvolvo, mais eu me aperfeiçoo, mais eu me elevo e mais perto de Deus eu vou. Quando nós passamos sem a apreciação do belo, sem a busca do belo, sem a busca da arte, quero eu crer que a gente se embrutece sem o belo. O belo nos salva. Ele nos leva em direção a Deus de uma forma, através da estética, de uma forma que de outras maneiras nós não conseguimos. Então, o objetivo essencial da evolução, isso está dizendo o Leon Denis no Espiritismo na Arte, portanto, será a procura e a conquista da beleza, a fim de realizá-la no ser e nas suas obras. Tal é a norma da alma na sua ascensão infinita. Então, quando a gente pensa que esse exercício da apreciação do belo, ele é necessário, é fundamental para a nossa vida, buscando o nosso aperfeiçoamento,
é porque o homem realiza as obras e as artes. Mas e aí eu pergunto, e quando eu contemplo a arte divina? E quando eu contemplo a obra de Deus? Vamos chegar lá, mas não vai ser agora. Então isso foi sobre o conceito. Nós já vimos a etimologia e vimos o conceito. Agora nós temos que resolver essa problemática da percepção, que é aquilo que o Emmanuel falou, que a arte tinha que ser exteriorizada. A arte é arte por ela mesma? Ou ela só é arte porque alguém está observando ela? A gente aprendeu, nós, sociedade planetária, aprendemos ao longo de um tempo, pelo menos, que sim, que a arte é arte por ela mesma. E aí nós tínhamos críticos de arte que nos diziam, olha, aquilo ali é arte e aquilo ali não é arte. Certo? Então, aquela arte que alguém me disse que existe uma obra tal em algum lugar e eu acredito que aquilo é arte porque alguém me disse que aquilo é arte. Eu acredito que não, que a arte só é arte porque alguém a está observando. É o que eu falei para vocês da música, só que aqui eu trouxe um gaveteiro, porque eu não podia exemplificar com relação à música. Eu vou contar uma coisa para vocês. Aqui, ó, nesta gavetinha amarela, tem uma obra-prima de arte que eu fiz. Ela é a coisa mais linda do mundo. Eu acredito que de todas as obras feitas nesse planeta, nenhuma obra bate essa obra aqui. Essa obra é sensacional. Mudou alguma coisa para vocês? Não, né? Essa obra não existe. Essa obra não existe porque não tem ninguém que está vendo. Ela está lá guardada dentro da gaveta. Infelizmente eu não vou conseguir abrir aquela gavetinha para mostrar a obra para vocês, mas essa obra não existe. Então, a arte não é arte por ela própria. A arte só é arte porque alguém lhe aprecia, porque alguém lhe deita o olhar. Tá? Eu vou me esforçar para não me passar no tempo. Então, etimologia, já vimos as complicações que tinha, os conceitos maravilhosos do Emmanuel e do Leon Denis. Aí falamos sobre a questão da apreciação da arte e agora nós vamos entrar nessa problemáticazinha que existe no meio espírita. Seguido fala, arte pagã, arte cristã, arte espírita. A arte pagã evoluiu e virou arte cristã, e aí vai evoluir mais um pouco, vai virar arte espírita. Tá? Só para contextualizar, como eu já tinha falado antes, os artistas sempre estiveram muito próximos de Kardec. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, SPEE, era composta, segundo o próprio Kardec disse na Revista Espírita de dezembro de 62, era composta por advogados, negociantes, artistas, homens de letras, sábios, médicos, capitalistas, bons burgueses, oficiais, artesãos e príncipes e etc. Então, eu vou começar pela raiz do problema, ou seja, eu falei arte pagã, arte cristã e arte espírita. Eu vou começar mostrando para vocês de onde que veio essa questão. Em 23 de novembro de 1860, numa reunião, se manifestou o espírito do Alfred de Musset, que era poeta, novelista, dramaturgo, e ele recém-desencarnado. Ou seja, nós estamos falando de 1960, ele desencarnou em 57, e todos na reunião o conheciam, porque ele era muito famoso. Lá pelas tantas, o Kardec, perguntou para ele: a pintura, a escultura, a arquitetura, a poesia foram alternativamente influenciadas pelas ideias pagãs e cristãs. Quereis nos dizer se, depois da arte pagã e da arte cristã, haverá um dia a arte espírita? Aí o Musset começa a responder para ele, e lá eu encurtei a resposta do Musset. O Musset disse assim: a arte pagã é o verme, a arte cristã é a crisálida e a arte espírita será a borboleta. Ou seja, vejam bem, o Musset era poeta, novelista e dramaturgo. O que ele fez? Ele respondeu de uma forma muito poética, Ele criou ele disse, eu vou fazer uma metáfora aqui, e vou responder do ponto de vista dele, lindo e perfeito. Só que eu acho que ele não queria dizer exatamente o que ele disse.
E aí, em função disso, eu acho que até o próprio, não, tenho certeza, o próprio Kardec deve ter se incomodado um pouquinho com a questão que aquilo era uma novidade, que estaria, aquele termo arte espírita até então não tinha sido utilizado. E o Kardec segue na Revista Espírita refletindo sobre isso. E aí ele chega à seguinte conclusão: o conhecimento da vida futura, a reencarnação, o mundo espiritual e o modo de pensar a vida a partir do conhecimento espírita produzirá uma manifestação artística de outra característica. Tá? Isso quem traz para nós é o Edmundo César no livro Círculo de Estudos Arte e Espiritismo. Sensacional o livro, tem aqui. É um livro muito bonito. O Edmundo já é conhecido de muitos de vocês, ele já se apresentou nas jornadas aqui várias vezes. Mas vejam bem, o Kardec, então, na verdade, o que ele está dizendo? O Espiritismo não vai mudar a arte. O Espiritismo vai mudar o artista. Por quê? Porque, na verdade, e o Kardec era um homem culto, ele sabe que a arte cristã, ela não é uma corrente estética. E ele sabia disso. Então, ao dizer essas coisas ali, que o conhecimento vai produzir o conhecimento que o Espiritismo traz vai produzir uma manifestação artística de outra característica, ele está dizendo que quem vai se modificar é o Criador humano, né? o artista, o compositor, ou o que vai criar os quadros, ou o arquiteto, né? O escultor, enfim. Aí eu trago aqui essa informação, que o termo arte espírita, hoje em dia, ele é mais empregado para denominar a arte de propagação da doutrina, ou seja, aqui tem uma questão interessante para a gente ver, é que assim, a arte espírita, ela é usada para propagar a doutrina. Ela pode ser, digamos, na falta de melhor palavra, uma arte panfletária ou não. Por que eu digo panfletária? Porque às vezes ela é específica sobre a doutrina mesmo. Por exemplo... Divulgação. É isto. É de divulgação da doutrina, de texto mesmo, né? Agora, tem uma outra forma de fazer a arte, e que ela continua sendo arte espírita, porque ela tem uma utilidade, que é a de divulgar, né? Muitas vezes de evangelizar também, que ela não é tão... eu perdi o termo agora, mas daqui a pouco eu acho. Ela não é tão clara assim. Por exemplo, eu tenho um amigo que fez um projeto que ele chamou 28 estações. Ele pegou os 27 capítulos do Evangelho, mais o capítulo das preces, e fez uma composição musical para cada um. Ele não cita o texto do capítulo. Ele não diz, o capítulo 1 fala sobre não sei o quê. Não, ele não fala isso. Ele se inspirou naquele texto e aí ele fez uma obra com as questões que estavam colocadas ali. Ou seja, então ele fez uma arte espírita que ela não tem o texto da codificação, digamos assim, ali. É muito comum a gente ver em peças de teatro também. O Edmundo, quando teve aqui, 2019, a última vez, os 2 esquetes que ele apresentou, eles não tinham uma citação clara. Disse, lá no livro dos Espíritos está escrito tal coisa, lá no Evangelho... Não, é mais sutil. É mais sutil. Mas é a arte espírita. Tá? Então, a arte espírita, hoje em dia, ela é mais empregada para dizer a arte como propagadora da doutrina espírita. Certo? E, importante salientar, o Kardec não amarrou o conceito numa corrente estética, né? Ele diz assim, a música barroca sim é uma música espírita, a música do período clássico,
Não, a pintura do neoclassicismo. Não. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente disse, olha, quem vai mudar é o artista. Se aquela ali é, então, a arte espírita, o que é a arte cristã? Porque, né, a princípio, lá na nossa afirmação, a arte pagã tinha evoluído para a arte cristã e depois para a arte espírita. Mas não. A arte cristã, na verdade, ela é uma arte religiosa. E o que é uma arte religiosa? A arte religiosa é uma arte de inspiração religiosa, que está fora do local do culto. Então, a arte cristã, ela é religiosa porque ela está vinculada ao cristianismo. Se ela tivesse ligada ao budismo, ela seria budista. Se ela tivesse ligada ao candomblé, ela seria a arte do candomblé e assim por diante. Então isto é a arte religiosa. A arte cristã é uma espécie de arte religiosa. Mas aí, e como é que é aquele papo lá de arte sacra? Sim, o que é sacro é o que é ligado ao... O sacro é sempre religioso e o religioso nem sempre é sacro. Por quê? Porque o sacro é utilitário. A arte sacra é uma arte que tem uma utilidade. Ela serve para adornar os paramentos do ato religioso. Então, por exemplo, chamaram lá o Michelangelo para botar as estátuas lá na praça, ele botou e depois disse, entra aqui, pinta aqui essa Capela Sistina aqui, tem 4 aninhos pintando ali. É uma arte utilitária. Ele precisava contar, fazer o que o Papa mandou, ele não podia fazer diferente, ele tinha que contar aquela história que o Papa pediu para ele. Ou seja, é utilitário. Aí eu vou fazer a roupa, ou eu faço um ornamento, eu esqueci o nome daqueles, ficam assim em cima das mesas, né, que vai hóstia dentro, aquelas coisas. Aí tudo. Aí eu vou e vejo um quadro dentro da igreja. Aquele quadro é arte sacra. Agora, se eu pintar um quadro, vamos supor, eu me inspiro, inspiração comum, me inspirei no sofrimento de Cristo e pintei um quadro. E esse quadro está lá na minha casa, pendurado na parede. Esse quadro é arte religiosa. Mas ele não é arte sacra, porque minha casa não é um templo religioso. Para ser sacro, ele teria que estar na igreja, teria que estar em algum templo religioso. Como ele não está, ele não é arte sacra, ele é arte religiosa. Tá? Só para fazer essa distinção, então, de que a arte cristã é um tipo de arte religiosa. E a arte sacra é também, mas ela é orientada aos paramentos, para a ornamentação desses paramentos. Tá? Agora, com relação à arte pagã, e aí, como é que a gente fica? A arte pagã, ou seria melhor nós falarmos de arte profana? Eu prefiro a arte profana, porque o profano é o que está fora do templo, certo? Ou seja, tudo aquilo que não está dentro do templo é profano. Vou dar um exemplo para vocês. Muito claro como isso influenciou a nossa música. Todos vocês, a nossa arte, todos vocês já devem ter, óbvio, visto, uma vez na vida, uma orquestra. E aí, a gente ouve falar da orquestra e a gente ouve falar da música de câmara. Da onde que... Porque, e a música de câmara o que é? É uma orquestrinha pequenininha, menorzinha assim. Sabe do que é isso? Porque existia a música da chiesa, da igreja, em italiano, e a música da câmara. Quando o Moisés, que era nobre lá na Itália, resolvia fazer uma festa, trazia lá vários músicos para tocar algumas composições, e essas pessoas ficavam num quarto, tocando. Quem quisesse assistir ia lá. Esse quarto é a câmara. Por isso que é música de câmara, é música de quarto. Por que é de quarto? Porque ela não estava dentro da igreja. Então, a arte pagã é essa. Lá no início, quando o Emmanuel fala da arte pura, que eu perguntei, mas tem arte impura? Esta arte pagã é uma arte impura. Por quê? Porque ela é uma arte utilitária. Era muito comum, todos também já devem ter ouvido falar, dos trovadores, dos menestréis,
Um rei ou um nobre qualquer pegava um dinheirinho, botava no bolso do músico e dizia assim: vá aí pelo meu reino cantar as minhas loas, né? Vá cantar aí as minhas façanhas. E aí o cara saía, inventava as músicas lá, cantava: o rei matou 7 dragões e não sei o que mais, e pulou do penhasco e não aconteceu nada com ele, não sei o que, não sei o que. E ele cantava. Aí vinham os saltimbancos com os seus teatros e faziam aqueles esquetes. Quando era o noticiário da TV, né? Só que como não tinha TV, então ia o pessoal fazer teatro levando as notícias. Isto era uma arte, óbvio, ela precisava de uma técnica, ela precisava de uma destreza artística, mas ela não tinha uma função, ela tinha uma função, o que a desviava do caráter de arte pura, que nem nos disse lá quer dizer, a arte impura não é que ela é impura porque ela é suja, não, ela é impura porque ela não tem, o objeto dela serve para alguma coisa, e arte não deve servir para nada, ou para tudo. Arte é que nem amor. Amor não serve para nada e serve para absolutamente tudo. Arte também, ela não serve para nada, mas ela serve para tudo. E nós nunca vamos conseguir resolver isso. Nós vamos passar muitos e muitos tempos tentando resolver essa questão até chegarmos num estágio muito mais evoluído. Por que eu prefiro o termo profano ao termo pagão? Porque o pagão é uma adaptação cristã do termo do judaico gentil. Então, o que é o gentil? O gentil é todo aquele que não é judeu, né? Depois, nós, em português, a gente trouxe isso. Então, qual é o gentílico da pessoa que nasce nas caudas da rainha? É o caldense. Esse é o gentílico daquela pessoa ali, tá? E na perspectiva cristã, então, esse termo foi historicamente usado para reunir tudo aquilo que não era religião abrâmica. Mas aí, Moisés, tu disse que ia resolver a história do pagão que virou religioso e que depois virou espírito e não resolveu coisa nenhuma. Tá só ficando cada vez mais complicado. E eu já estou quase passando o meu tempo. Mas eu prefiro não olhar isso assim. Arte profana, de arte religiosa, de arte espírita. Mas eu gosto de olhar isto, talvez dessa maneira. O que é uma arte religiosa e uma arte não religiosa? Aquele quadro que eu mostrei lá no início, do Kandinsky, é uma arte não religiosa, porque ela não tem inspiração religiosa. Ele não pensou em nenhum tema religioso, ele simplesmente criou uma obra. E aí nós temos ao lado disso a arte utilitária e a arte não utilitária. Alguém me liga e me diz: Moisés, olha, vou fazer uma propaganda de 15 segundos no YouTube e eu preciso de música. Ok, posso fazer essa música para ti. Moisés, é para um desodorante. Só ok, um desodorante. Eu posso fazer a música para um desodorante. E me diga uma coisa, esse desodorante é um desodorante feminino que não irrita? Ou ele é para pessoas muito másculas que correm muitas horas e não tem cheiro por causa do desodorante? Aí a pessoa vai me dar essas informações. E eu vou construir uma melodia, alguma coisa, uma peça musical de 15 segundos que vai servir de trilha para aquele comercial que ele vai fazer. É arte utilitária. Não interessa o quão lindo vai ser a música que eu vou fazer. Ela é utilitária. Ela tem um fim. Vocês sabem que tem regras. São regras. A gente acaba, quando compõe usando essas regras, a gente cai fazendo mais do mesmo sempre. Mas é assim, se você precisa fazer uma música para crianças, você tem regras com a melodia. A melodia tem que ser desse jeito, tem que ser de outro jeito. É muito interessante, mas não vamos ficar discutindo isso aqui. Agora, assim eu gosto mais. A arte religiosa e a arte não religiosa, porque a religiosa pode ser utilitária, quando ela é uma arte que vai divulgar a religião, e a religiosa pode ser não utilitária também, quando ela foi inspirada na religião, certo? Que nem eu falei do quadro que eu me inspirei lá no Sofrimento de Cristo para fazer. Agora, a arte não religiosa pode ser utilitária também.
ou pode ser não utilitária. A arte não religiosa utilitária é a minha musiquinha para propaganda do desodorante. O não religioso, não utilitário, eu acho que esta é a minha interpretação. Eu acho que é a arte pura que fala o Emmanuel. E eu acho que é desta arte que o Kardec fala também. É uma arte que ela é arte por ela mesma. Ela é feita pela busca do belo. Ela é feita em busca de alguma coisa que vai satisfazer pura e simplesmente uma vontade estética. E eu acho que era disso que o Kardec estava falando. Vou voltar aqui no Leon Denis, porque eu quero enfatizar essa parte. Quanto mais a inteligência se apura, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. Essa questão, ela fala especificamente em nos tirar da nossa zona de conforto. Todos nós temos uma zona de conforto extremamente bem estabelecida, onde a gente fica ali sempre que pode. Eu vou falar por mim, mas eu acho que eu sou acompanhado pela grande maioria das pessoas que habitam o planeta. A zona de conforto, ela nos mantém ali. Então, quando eu sou chamado a sair da minha zona de conforto, eu não quero. Eu resisto. Vamos comer um espetinho de besouros? Ai, não, que isso? Não quero isso. Já comeu? Não, nunca comi. Como é que não quer, então? Como que não quer se nunca comeu? Zona de conforto. Eu vou contar uma história para vocês. Eu e a Maria Luísa, nós tínhamos um bistrô em Porto Alegre, lá onde nós morávamos, no sul do Brasil. E era um bistrô de alimentação orgânica, né, biológica. Nós tínhamos um determinado ano, nós colocamos ovos de Páscoa, só que em vez de serem de chocolate, eles eram de alfarroba, que é uma outra coisa, uma outra planta. Eram iguais os ovos de chocolate, só que não eram de chocolate, eram de alfarroba, e eram deliciosos. Só que como era uma coisa muito diferente, Maria Luísa teve uma ideia genial. Ela pegou um ovo daqueles, quebrou todinho, botou numa bacia muito bonita, fez um arranjo em cima da mesa e botou na entrada do bistrô. Quem quisesse ia lá, pegava e comia um pouquinho para provar. Entra uma mãe com outra senhora e um filhinho. E aí ela e a senhora vão conversar e o filhinho fica solto pelo bistrô e corre para cá e corre para lá, sobe escada, desce escada, e vai no banheiro, sai do banheiro, vai para a rua e eu corro atrás. Enfim, cada vez que ele passa pelo pote, ele bota a mão e come. E assim ele foi. Ele comeu a metade do pote. Ele comeu a metade daquele pote. Aí quando a mãe dele vai embora, passa no caixa, aí ele puxa assim a roupa da mãe, a blusa da mãe e aponta no pote, assim, né? E ela olha e diz assim, chocolate? Não, senhora, são ovos de Páscoa de alfarroba. Ah, que legal! Quer provar, meu filho? Foi a coisa mais cômica do mundo. Foi muito engraçado. Ele saiu da zona de conforto. Primeiro passo, ele sai da zona de conforto e come. Por quê? Porque ele está fora da zona de conforto, só que ele não sabe. E aí ele come aquilo e se delicia, ele acha... Quando a mãe dele disse que aquilo não era chocolate, ele entrou em pânico. Disse, não, eu não quero isso, eu não quero isso. Por quê? Zona de conforto. E nós temos as nossas. Aquelas que vão nos puxando, né? Para ficar cada vez mais nos nossos lugarzinhos, aquele que a gente já conhece. Então, eu consumo sempre a mesma coisa, eu como sempre as mesmas comidas, eu ouço sempre as mesmas músicas e eu vejo sempre os mesmos filmes. E olha aqui o que diz o Leon Denis. Quanto mais a inteligência se apura, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. O contrário também, ou seja, quanto mais eu me impregnar da ideia do belo, mais a minha inteligência vai se apurar, mais vai se aperfeiçoar e mais vai se elevar.
Ou seja, mais próximo eu vou estar do ideal do belo, que é Deus. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar para vocês. Esta aqui é a bibliografia, o Livro dos Espíritos. Esse aqui é o livro que eu falei, o Círculo de Estudos Arte e Espiritismo, do Edmundo César. Ele fez esse ciclo, né, que chamaram de Círculo de Estudos, né, e depois eram várias pessoas participando. Depois o Edmundo é que organizou tudo. É um livro muito, muito, muito bonito. Então tem a Revista Espírita também, tem o Espiritismo na Arte, do Leon Denis, que quando nas próximas palestras, quando nós abordarmos algumas outras coisas, vai voltar, porque esse é um livro muito interessante. Consultei também o Jornal do Espiritismo, né? Ali, porque eu me lembrava que o Edmundo tinha falado alguma coisa também sobre essa questão da arte espírita, e ali no jornal eu acho que eu e ele temos o mesmo pensamento. Vocês só vão saber se vocês pegarem o jornal para ler. Os jornais do Espiritismo estão todos na página da ADEP. É só ir lá na adep.pt e podem ler todos, acessá-los todos lá, né? Aqueles que tem, o último inclusive saiu só em meio eletrônico, não foi impresso em papel, mas estão todos lá, vale a pena. É um repositório fantástico de material muito bom. E eu também usei o Dicionário de Poética e Pensamento da DIC Poética, lá da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro.